E aí nós temos o terceiro papel do Scrum, que é o Product Owner, o proprietário do produto, o PO. E o PO, como eu falei, ele é o dono do produto, né? Então é a pessoa que entende melhor sobre a estratégia de um produto e é uma pessoa que tem é a que mais vai ter o foco no cliente. Então, o proprietário do produto vai ter que muitas vezes coletar o máximo possível de feedback e avaliar o progresso do produto para que ele consiga entender e priorizar as tarefas de acordo. Então é ele, no final das contas, que vai escrever as histórias de usuário. Então, por isso, obviamente, ele tem que estar muito próximo do usuário, ele tem que ter muito claro o que é o produto, tanto é que se ele vai escrever a história do usuário, se ele vai defender os interesses dos usuários, ele tem que conhecer bem o produto. É ele que vai priorizar as histórias do usuário, é ele que vai gerenciar o backlog de produto no final das contas, né? Porque é ele quem diz o que deveria estar lá, o que não deveria estar lá. Ele muitas vezes vai atuar como elo da cadeia entre os membros do time, o cliente, não só o cliente, mas também todos os stakeholders de um determinado projeto. E é ele que vai definir também a meta da sprint, ou seja, o que a gente precisa entregar durante o próximo período. Então, no final das contas, o PO tem esse papel central de entender e priorizar tudo que tem relação com o produto final, e é ele que vai entender e estudar bem o feedback dos usuários e também dos outros stakeholders. Né? E aí ele, óbvio, ele participa de boa parte das reuniões do Scrum. Acho que ele não é como um PO participar de uma daily, por exemplo, mas muitas vezes eles são convidados. A retrospectiva, ele obviamente vai estar lá, mas não é o membro mais importante. Mas é um cara super importante quando for fazer a priorização do backlog, né? A review da sprint, né? E o planejamento de sprint naturalmente, tá? E ele é um cara que também, pro membro do time, ele tem um papel consultivo. Então é ele que vai responder dúvidas com relação a uma determinada história, é ele que muitas vezes vai validar que o resultado de uma história foi de fato entregue numa determinada entrega técnica, e é ele que vai reportar quanto ao andamento do projeto para os demais stakeholders. Então, se você pensar numa squad dentro de um contexto empresarial, é o papel do PO que é o PO que vai reportar quanto ao andamento do projeto para um diretor, superintendente e assim vai.